Hoje você vai aprender. Vamos lá. Hoje você vai aprender. Hoje é um vídeo de perguntas e respostas. Se você quer que eu responda a sua pergunta, comente aqui embaixo no campo dos comentários, tá? Deixe seu like, a semeadura do canal, inscreva no canal para você acompanhar essa série. E se você quiser remover as amarras do sistema, tem um link aqui na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal e você vai aprender sobre o mundo do empreendedorismo. Tenho certeza que vai ser libertário na sua vida, tá bom? Bom, um rapaz aqui, tá? O nome dele acho que é Arix. Ele fez uma pergunta, tá? Eu vou ter que decodificar devido à censura, mas você vai entender. Ele falou o seguinte: a Terra pode ser plana e oca ao mesmo tempo, né? Ele quer saber se a Terra, né, pode ser plana e oca ao mesmo tempo. Por quê? Você tem vários modelos da Terra, né, no contexto bíblico, no contexto histórico também e no contexto científico. Por exemplo, a história oficial que nos conta é que a Terra é uma laranja, é uma bola. Tem outras pessoas, como o Neil, eu vou chamar ele de deGrasse Tyson, tá? Não sei nem o nome daquele cara, que fala que é uma pera. Todo mundo fala palavrão com o nome desse cara, né? Mas assim, várias pessoas vão defender a história de uma pera. Só que, olha só, vou dizer uma coisa pra você, tá? A Enciclopédia Americana, em 1892, olha só, isso não tem nem 200 anos. 1892, reconhecia a Terra como sendo plana, tá? Se você pegar a Enciclopédia Americana, 1892, não tá redonda lá. Só que, qual que é o verdadeiro formato? O verdadeiro formato nunca é divulgado aos seres humanos, tá? A gente tem, por exemplo, a esfera, que nos é contado, muito conta essa história aí. Que, na verdade, é uma questão muito ilógica. Por que é uma questão muito ilógica? Olha só. Eu vou explicar o que ele falou aqui, tá? Deixa eu só te explicar isso aqui, porque talvez muitas pessoas não saibam. A teoria convencional, a ciência oculta, convencional, porque é ocultismo aquilo ali, foi criado por só pessoas ocultistas ali, diz que o ser humano, né, toda a criação do universo veio de um sopão de gases primordiais, né, o peido de alguma coisa, e simplesmente veio o Big Bang, né? A massa da Terra era do tamanho de uma pera, uma bola de tênis, e da Terra não, do universo, e veio com grande energia e aconteceu uma explosão, tá? Eu quero que você entenda que no modelo 3D de uma explosão, a explosão não é linear. Porque o modelo geográfico que eles contam na história para você, do universo, é linear. Porque a única maneira das estrelas estarem no mesmo lugar há 4 ou 5 mil anos, no modelo de explosão, é linear. É X e Y, não tem Z aí, não tem K. Então o que acontece? O modelo de explosão é o modelo de expansão, explosão e expansão. Então o que acontece? Uma explosão ela vai se ampliando para todos os lados. Então tem um vetor que vem para cá, tem um vetor que vem para cá, um vetor que vem para cá, é uma explosão. É vetores para todos os lados, 360 graus. E segundo dados oficiais da NASA, nós estamos a mais ou menos 992 mil quilômetros por hora, 992 mil quilômetros por hora, mais ou menos é o que eles dizem em relação ao eixo do universo. É uma super velocidade. Mas como a gente está dentro da Terra, no contexto do espaço, a gente não percebe essa velocidade. Só que, pensa comigo aqui, nós temos os maias, os incas, os egípcios, que já tinham astrolábio, que já conseguiam fazer análise das estrelas, e todos eles colocando estrela polar, colocando as Três Marias, todos eles relatando o local que essas estrelas estavam. Isso há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás com Jericó. Então você tem estrelas no mesmo lugar há 3, 4 mil anos. Só que por hora, né, segundo o Big Bang, a gente tem uma velocidade de expansão de 992 km por hora. Ou seja, se a gente tem uma estrela, vou fazer assim para ficar mais fácil. Se a gente tem duas estrelas que estão andando aqui assim, em teoria no Big Bang elas têm que fazer isso aqui, ó. Ou uma com a outra. Em teoria, as estrelas não podem ir de forma... elas não podem simplesmente ir de forma linear, porque é uma explosão. Não faz sentido algum. Então os vetores estão expandindo. Então as estrelas não deveriam estar no mesmo lugar que elas estão. Só que essa observação é de 4 mil anos, 5 mil anos. Então você vê que as estrelas estão perfeitamente alinhadas. E o fato delas estarem alinhadas invalida completamente a história do Big Bang. Não estou dizendo da Terra formato pera, no formato
laranja. Estou dizendo que o formato Big Bang não dá para engolir, porque as estrelas seus vetores estão expandindo. Então, ponto número 1 é esse. Já conseguimos entender que não tem a ver com Big Bang isso aí. Nós temos a história oficial e a queda dos anjos, nós temos a criação da Terra, que o ser humano é semelhante, veio do pó da Terra, e nessa história diz que a Terra está firme, ela é o centro do universo, como era descrito no passado, os antigos falavam sobre isso. Ninguém era burro no passado como o pessoal pensa, eu já vim trazendo para vocês conhecimento dos caras há muito tempo atrás. Hoje a nossa geração TikTok, e aí, qual vai ser? Essa sim é burra, a do passado não era não. Então o que acontece? Os caras não eram burros, e aí eles tinham referências que a Terra era o centro do universo. Inclusive muitas pessoas defendem isso aí também. E a Terra estava imóvel. Então, numa teoria geoespacial, tá? A Terra estando imóvel e as estrelas rodando faz muito mais sentido do que uma explosão e tudo se espalhando e tudo no mesmo lugar. Não faz sentido nenhum. Então a Terra imóvel já era defendida há muito tempo atrás, e nós temos aí a enciclopédia americana defendendo a Terra Parará-Pururu plana, né? Então esse é um conceito. Então já sabemos que o Big Bang é invalidado aí. Tá? Agora, qual que é o formato da Terra? A gente consegue imaginar que seja redondo? Pensa comigo, isso aqui de fato é redondo? Porque se você começa a analisar os voos que são tomados, você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Por que o cara ele não vai reto? Ele tem que parar aqui e ali. Ah, tem que abastecer. Beleza, mas a distância dele reto é menor do que ele tem que abastecer. Então, por exemplo, você começa a botar um pé atrás com a questão dos voos aéreos. Ponto número 1 para quem estuda sobre o assunto. Ponto número 2 é a curvatura. Você pega o eixo de curvatura, que nós temos esses dados hoje, você não deveria avistar prédios em um determinado momento, porque estariam muito abaixo da curvatura. Então, quanto mais você olha para frente, mais deveria ser curvado. E muitas pessoas falaram assim, mas eu olho para os navios, eles estão curvados. Isso porque existe um processo ali, tá, eu esqueci o nome do efeito de lente que faz, que assim, se você botar um binóculo, você vai conseguir ver o navio perfeitamente, mas se você tirar o binóculo, você vai ver só metade dele. Isso porque a sua visão, ela não é uma visão de águia. A sua visão, ela vai afunilando, até o objeto ficar pequeno. E aí você vai ter a impressão que ele está afundado. Mas com binóculo, essas coisas, você consegue ver perfeitamente. Então, com o advento da tecnologia, muita gente começou a ter câmera que tem aqueles binóculos de todo tamanho. E em teoria, você nunca deveria conseguir ver a cidade do outro lado. Então, realmente, faz muito mais sentido ela ser plana, faz muito mais sentido. Teve um cara que era um engenheiro famoso na China, que só mexia com infraestrutura de pontes e também de bacias hidrográficas. O cara só mexia com isso. E o cara ficou 40 anos projetando pontes imensas, assim, tipo 40 quilômetros, e tudo, nenhum ângulo de correção, tudo reto. Então nós temos várias evidências que falam que tudo é reto. Então assim, ponto número 2. Se você começar a estudar a fundo, você vai ver que não tem curvatura. Isso é óbvio, não tem curvatura. Tá? E aí nós chegamos no ponto. Então não tem curvatura, então já não é o formato da bola. Então o que que é? Se não é a bola, o que que é? Aí nós temos o modelo plano, que foi defendido no período renascentista, foi defendido por antigos filósofos da Grécia Antiga, que é o modelo, né, da Terra Parará-Pururu plana. É o modelo que eles defendiam, tá? Só que esse modelo diz que nós temos uma abóbada, tá? Que está aqui em cima, que impede coisas de virem de lá para cá e daqui para lá, e uma abóbada para baixo. Então, em teoria, ela seria plana, mas tem aqui uma abóbada de circunferência e uma abóbada aqui de circunferência. Que, inclusive, a teoria de Hollingworth é isso, tá? Então nós temos essa teoria. É verdadeira que ela seja desse fato? De fato, não fazemos nem ideia. Eu penso que seja realmente isso aqui mesmo. Eu penso que seja, porque não faz convencionalmente redonda, não dá pra acreditar, não dá pra engolir mais. Só que, ao mesmo tempo que eu falo pra você que ela é plana, no mesmo tempo que eu falo pra você tem estudos de grandes pesquisadores dizendo os intramundos. Por exemplo, você tem a história dos vikings, que depois virou história de judeu, que é a história da árvore da vida e da morte, e a árvore que faz a interconexão com 9 mundos. Você deve ter ouvido essa história mais ou menos em Thor,
né, que usa muito essa história viking aí. Que tem os mundos lá e simplesmente você se conecta nos mundos com essa árvore da vida. E isso você teria praticamente 9 planetas ali, que é uma hipótese. Eu praticamente não defendo essa hipótese não, mas você tem esse modelo, ok? Outra coisa que você tem de modelo, nós estamos falando de Hollow Earth aqui. Você tem um modelo, por exemplo, que foi defendido por um monge budista, que existem várias terras Pararapururu planas estacionárias. Por exemplo, nós temos aqui uma realidade a mais ou menos uma distância aqui, tá, de 8.000 quilômetros depois que você saiu da Antártida, você tem outra terra Pararapururu plana aqui. E aí vai. E vai tendo várias terras estacionárias. E isso condiziria com o multiverso, tá? Que já foi defendido pelos antigos como Tesseract. Tesseract é um mito que eles inventaram aí no filme Vingadores, aquele filme de Thor, esse universo de Tesseract. Tesseract nada mais é do que a representação da quarta dimensão. Então eles estão ali definindo que existem outros planetas, né? Os budistas, por exemplo, alguns deles defendem que está estacionária, são várias terras Pararapururu planas ali, em cadeias, tá? E tem outros que defendem que estão em dimensões. Por exemplo, nós temos aqui a Terra e partiu de um ponto aqui, de um portal aqui, por outro lado também tem uma outra Terra, com outra civilização, cuja foi colonizada pelo nosso próprio Deus, a história que do outro lado nós não sabemos, mas existe também. Porque nós temos pessoas, não vamos dizer viajantes do tempo, mas temos pessoas, por exemplo, que em algum momento da história, elas são teletransportadas para cá. Por exemplo, teve um caso de um japonês que foi viajar para a Europa, o cara simplesmente estava no aeroporto, tentou embarcar no voo, quando ele chegou no voo, ele passou o passaporte dele, os caras nunca tinham visto aquele passaporte na vida, o Japão estava num formato diferente, eram outros países, né, outras realidades, e o cara fala, não, eu vim do Japão, não sei o quê. Não, e aí ficaram sem entender, e deixaram o cara 24 horas na sala de espera, de interrogatório, o cara provando, não, eu vim para lugar, não sei o quê, e assim, não existia Estados Unidos, era outro país, outra coisa, e depois chegaram os homens de preto e sumiram com o cara. Então assim, tem muita história de gente que fala, relata ter vindo de outro canto para cá. Tá? Inclusive, existe um documento oficial da loja de roupas C&A, acho que você entendeu aqui, né? Que fala que Nikola Tesla veio de Marte, que nunca veio da Terra. Eu não acredito, né? Mas você não ouviu falar da mãe e do pai de Nikola Tesla, né? Então assim, tem essas histórias de multiversos, aos prantos e brandos aí, tem histórias de multiverso. Nikola Tesla, que tem esse documento oficial da CIA, ele segundo a CIA oficial, não veio da Terra. Ele defendia os multiversos, que nós estamos assim, tem uma dimensão aqui, nós estamos nessa dimensão, e com o aparato de um portal nós vamos para outra dimensão. Ele falava sobre isso. Inclusive existem anjos de Deus que são responsáveis pelos portais, né? São conhecidos como tronos, tá? As carruagens de Deus. Você simplesmente, se você abrir um portal e for para outro canto, esse anjo vai atrás de você. Inclusive, o desenho Rick and Morty, que é puramente ocultista, feito por 2 judeus, mostra sobre os policiais das dimensões e do tempo. De fato, existem anjos para isso, tá? E aí o que acontece? Nós temos várias dimensões com vários planetas aí, tá? Então, o ser humano já foi comprovado isso. Nós temos a operação Fishball, Paperclip e High Jump. Todas elas entrelaçadas, inclusive outras aí que eu vou falar, que foram projetos para tentar bombardear os céus. Por que bombardear os céus? Porque simplesmente eles não conseguiam sair. E depois nós tivemos explorações militares russas que os caras tentaram bombardear para baixo. Também não conseguiram sair. Depois que eles entenderam que não dá para sair daqui, começaram a investir pesado em portais. Nós temos o portal... nós temos o Orion, Sirius, nós temos um monte... Inclusive no Brasil aqui acho que é Orion o nome desse acelerador de partículas. É o nome, acelerador de partículas, mas no fim é Stargate aquilo ali, é portal. Então nós temos aí o estudo baseado em portais. Então os caras querem sair da Terra por portais, tá? E aí entra a questão de Hollow Earth, que é o quê? Um outro mundo, uma outra cultura que fica no subsolo da Terra, que você acessa através do Intermundus. O que é isso? Você, para acessar, você tem que acessar por cavernas. Aí você chega num certo ponto e você tem que passar por algum tipo de portal.
Não dá para você descer na caverna para sempre. Não dá. Tem uma limitação que já foi explorada pelos russos. Você tem que entrar na caverna, tem algum aparato ali que faz com que você se teletransporte. Pelo menos é os relatos antigos, índios, Apache, Cherokees, Tupinambás, todos eles têm relatos de seres que viviam em cavernas e subiam. Só que você não desce a caverna, você atravessa alguma coisa que tem na caverna. Então tem essas histórias de terras que estão aí multidimensionais. Por isso esse modelo chamado Tesseract, que é o 4D. Você tem o universo aqui, regindo aqui a Terra, o centro desse universo com a abóbada, todo o contexto bíblico, e você tem a quarta dimensão com uma Terra que está semelhante em pontos, tá? Que ela simplesmente pode estar no mesmo ponto, mas em outra dimensão. A dimensão mais próxima da Terra que é Abaddon, né? Que inclusive não é uma dimensão nem que Lúcifer quer estar nela. Tá? Por isso que Deus criou uma barreira chamada... vamos chamar de realidade, não tem nome para isso. Mas a dimensão de Abaddon não está ligada à nossa dimensão. Tá? Existe uma barreira ali que impede eles virem para cá e nós irmos para lá. Essa barreira pode ser quebrada? Pode. É o que os caras estão tentando fazer hoje aí. Tá? E acreditando que eles vão ir para outro planeta, só que na verdade os caras vão dar de cara com seres das trevas aí. Tá? Então assim, a questão do Hollow Earth, tá? No meu conceito, a pergunta do cara é até inteligente. Não quer dizer que realmente, é uma pergunta inteligente. Se fosse plana, como é que o cara vive lá embaixo com o sol, com outro? Não faria o menor sentido. Realmente não faria o menor sentido. Agora, se tiver um portal que leva para outra terra, aí faria maior sentido. Porque nessa outra terra que está estacionária, vigente ali, você conseguiria atravessar através dos intermundos. O filme Godzilla vs King Kong, que saiu agora sim, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas em 2021, mostra sobre esses portais e o centro da Terra. Você tem um filme Agartha, que é uma animação que está presente no YouTube, você pode assistir, tá? É gratuita, até onde eu sei, está no YouTube. E mostra também que você utiliza portais para chegar até lá. Júlio Verne, Tidorf, todos os outros que se embocaram para baixo, o Almirante Richard Burns, todos eles falam que em algum momento são levados, conduzidos por outros seres ao centro da Terra. Que não é algo que o ser humano consegue fazer. E você tem um filme chamado John Carter, tá? Que eu recomendo que você assista, que ele simplesmente se teletransporta para Marte, mas na verdade não é Marte, você vê mensagens subliminares falando que é Hollow Earth. Então simplesmente para você ir para lá para baixo tem que ser através de algum portal. Então essa história de árvore da vida, que existe uma interconexão com um universo, um planeta para baixo, faz muito sentido, porque é assim que se é descrito, tá? Que tem esse portal. Por isso, olha só que coisa mais louca do mundo. Se você pegar a história bíblica da crucificação de Cristo, em Marcos, se a Bíblia não removeu ainda, né, em Marcos, logo no período de crucificação de Cristo, fala que o céu foi desembrulhado, né, como um pergaminho e foi-se visto os mistérios do céu. Tá? Esse desembrulhado como pergaminho pode ser o céu se abrindo, óbvio, concordo com isso, como pode ser uma dimensão se abrindo ali, um portal se abrindo ali, né, e eles enxergando lá em cima. Pode ser também. Então o que acontece? Grandes pesquisadores como Albert Einstein e Nikola Tesla defenderam a realidade paralela, o multiverso. Inclusive a teoria do Albert Einstein, da energia igual massa vezes aceleração da luz ao quadrado, tá? Que proporcionou em teoria o Big Bang. Na verdade, Albert Einstein defendia também os multiversos. Então você vê que de fato é algo que dá para se estudar. Nós podemos confirmar isso? Não. Mas pensa comigo, faz um raciocínio lógico na sua cabeça. Deus, sendo onipotente, ele tem o poder. Se ele quiser, ele estala os dedos assim, ó, e ele cria 1 bilhão de planetas e descria no estalo de dedo. Ele não tem limitação no seu poder. Ele não tem limitação na sua consciência. Ele sabe sobre tudo, tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu. Não esquece nada. Então ele é onisciente. E ele é onipresente. Em todo o átomo, em toda a existência do todo, ele está presente. Então esse ser que não admite dois, mas sim uno, esse ser que é a lógica, que é a razão da existência de tudo, pensa comigo, um ser tão poderoso como esse, você acha que ele só criou um planeta? Raciocina com a sua cabeça. Você acha que esse ser criou somente um planeta? Um ser tão poderoso assim, não, vou criar só a Terra aqui e vou ficar quietinho na minha? Você acha mesmo? Eu penso que quando Cristo fala, na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos quartos, aposentos, é por conta disso.
Porque realmente o universo... Olha só, o Cristo Jesus é uma equação simples que você faz através de maiêutica, tá? Que é o questionamento da inteligência. Raciocina um pouco. Cristo, né, ele nos presenteia para os eleitos, mas para ser eleito não tem que ser perfeito, mas sim tem que se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e seguir o caminho de Cristo, né? Aceitar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Cristo diz que aqueles que forem salvos serão imortais. A morte não terá mais valor para eles, não terá mais efeito sobre eles. Então, depois da vinda de Cristo, nós seremos imortais, não mais morreremos. Ou seja, imortal é o que? Eterno. Se você nunca mais morre, você é eterno. O tempo para você é só um parâmetro, não é mais algo que cria efeito. Então você imagina, se você vai se tornar eterno, por que você vai ficar limitado a só um universo, um planeta com 7 camadas no céu, segundo o modelo de Enoch? Por que você vai viver bilhões e bilhares de anos, bilhões? Só para você ter ideia, imagina você viver 1000 anos no céu. Imagina você viver 100 mil anos no céu. Imagina você viver 100 bilhões de anos no céu. Uma hora você vai enjoar, porque não vai ter mais nada ali vai te satisfazer. Então, para você satisfazer um ser que agora passa a ser infinito, somente com uma criação infinita. Porque a partir do momento que a criação de Deus ela é infinita, existe multiplanetas todo momento sendo criado, toda a razão e existência tudo sendo entrelaçado, criado e amplo, no momento que tudo é infinito, isso condiz com a realidade de seres infinitos. Então passa a realmente ter um motivo de você ser infinito. Então eu acredito que Deus não se limitou só à Terra. Nós estamos vivendo aqui esse enredo, onde o mundo jaz no maligno, e você tem que fazer uma escolha entre o bem e o mal, aceitar Jesus Cristo ou não. A escolha é sua, eu aceitei Jesus. E aí, baseado nisso, quando você está em comunhão com Cristo, o mundo passa e você vai para Cristo, aí você vai entender que tem muito mais coisa pro lado de lá. Tem muito mais coisa. Então é essa a teoria que eu aceito. Igual ele perguntou, como é que pode estar plano e ter o Hollow Earth para baixo? Exatamente isso, são intramundos, tá? É como se fosse o Tesseract. São quartas dimensões ali, mundos e mundos criados em cadeias, em dimensões separadas, espalhadas em todo o multiverso. Coisas que não conseguimos nem imaginar com a nossa vã consciência. E eu acredito que esse é o formato de criação de Deus. É minha opinião. O canal aqui é de opinião, tá? Mas é o que eu acredito que seja mais ou menos a nossa realidade e existência, tá? O multiverso, os multiplanetas, nós estamos em um deles e nós temos aqui uma missão, um papel aqui na Terra. A partir do momento que a gente sai daqui, né, aí realmente ninguém volta de lá para cá. Isso é óbvio. Se voltou, contou mentira. Não voltou não. Então assim, é o infinito que está para frente. Tá entendendo? É o infinito que você vai ter acesso, tá? Então essa é a minha teoria, o que eu acredito, tá? Deus não limitou só a criação da Terra, criou sim um todo imenso, absurdo, imenso mesmo, tá? E que nós estamos aqui por um papel, e a partir do momento que você é eleito, você consegue entender que existe todo um contexto e você será servo de Deus como todos os seres, né, que não deserdaram do céu são, tá bom? Bom, se você quiser mandar mais uma pergunta aqui pro canal, qualquer pessoa quiser mandar, é só escrever nos comentários, tá? Quem sabe sair no próximo vídeo. E também, tá? Deixe seu like, é semeador do canal, inscreva no canal, é extremamente importante você se inscrever, tá? Para você acompanhar esse trabalho. E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tá? E você vai ter o meu contato pessoal, mais o meu curso para te ajudar, tá bom? Fique na paz.